Caraca. Olá, boa noite, meu povo. Boa noite, empreendedores e empreendedoras do meu Brasil. Sejam muito bem-vindos à Carta da Virada. Para quem não me conhece, eu sou a Vivi Fernandes. Estou aqui na Dore Mais, trazendo a melhor notícia da noite. Fala para mim, você já declarou hoje? Se você não declarou, tem essa oportunidade agora junto comigo. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, nessa pessoa que está nos ouvindo agora, que está indo para casa, que está indo para o serviço, eu declaro bênçãos na vida dela. Eu declaro bênçãos na casa dela. Senhor, que essa pessoa, Jesus, ela possa ter dentro de você todos os dias que ecoe essa voz para que ela declare na vida dela, no familiar, do filho, do marido, do trabalho. Leva ela em paz e segurança, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, sou a Vivi Fernandes, quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre quem é essa Vivi? Olha só, eu tive a oportunidade de ser entrevistada pela Elis, a CEO aqui da Dore Mais. E tá lá no YouTube, a Dore Mais FM, a nossa entrevista, todos os meus planos, como eu vim parar aqui, o que o Senhor gostaria muito que nós fizéssemos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no YouTube e no meu canal do Instagram, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. Isso é toda a minha rede social, viu, gente? É o Instagram, é o Facebook, é o TikTok. A gente tá em todas essas plataformas trazendo a melhor notícia para você que é empreendedor, para você que é pai, para você que é mãe. E toda semana a gente pede sugestões do que tema que você gostaria que nós falássemos dentro dos quadros que nós vamos trazer. Então a gente tem recebido, eu quero agradecer as pessoas que estão fazendo pergunta, que estão interagindo com temas. É muito legal isso, porque significa que a gente está atingindo os corações, a gente significa que nós estamos entrando na sua casa. E muito obrigada por essa permissão de entrar na sua casa, de entrar no seu carro, ser a sua companhia, para você que está indo para o trabalho, você que está voltando. E aqui, todas as semanas a gente vem falando de temas diferentes, tudo à luz do Evangelho. Trazendo por que a melhor notícia? Porque a melhor notícia de Cristo é o que nós podemos estar trazendo para a nossa vida. E o que eu quero compartilhar hoje é algo para que a gente reflita. Viviane, o quê? É sobre o tempo. Cuidado com o tempo. Aí você pode falar assim, como assim, Viviane, cuidado com o tempo? O que é a única coisa que nós não podemos controlar? Fala para mim. Você vai dizer, é o tempo, porque eu estou falando dele? Se eu não posso controlar o tempo, se eu não posso mudar o que vai acontecer, eu tenho que continuar vivendo o quê? O hoje, plantando no hoje, não é isso? E por que eu estou falando sobre isso? Porque é algo que hoje, o que mais se vê, qual que é a doença do século? É a ansiedade, é a depressão. E quando nós vamos falar sobre isso, os estudiosos que estão mais à frente dessas nomenclaturas de entender as pessoas, no entanto que foi por isso que eu fui parar também na psicanálise. Hoje eu estou fazendo esse curso exatamente para entender um pouco mais, para que eu possa ajudar a entender sobre pessoas. E quando se fala da doença do século, da ansiedade e da depressão, a gente fala de tempos que não é o hoje. Porque a depressão é alguém que ficou preso no passado. Isso eu estou falando assim muito superficial, tá, gente? Mas para que você reflita, a depressão, a pessoa está presa no passado. Ansiedade, a pessoa está presa no futuro. E o hoje? O hoje ele está sendo
tão difícil de ser vivido, porque ou a gente está pensando no que passou, ou a gente está pensando no que ainda nem aconteceu. Tanto o passado quanto o futuro, ele não existe mais. Não existe mais o passado e não existe o futuro. Existe hoje. Até tem uma passagem na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, que eu quero compartilhar com vocês. Fala do tempo, mas fala também, aí já entra uma outra pregação que fala do jureis, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Eu até brinco falando a verdade quando a pessoa fala, você jura? Eu falo, não, eu não juro porque é pecado. E a pessoa fala assim, não, mas é modo de falar. Mas esse modo de falar te coloca como crenças. Nós temos que ter cuidado até o que a gente fala e concorda. Porque é só modo de falar, só que de tanto você ter esse modo de falar, ela pode se tornar uma crença. Em Mateus capítulo 5, verso 36, ele fala assim, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Se você está vivendo uma situação hoje que você não tem como ter o controle do tempo, comece a orar para que você consiga a colocar as suas emoções em ordem e falar, não, Senhor, hoje eu tenho que viver o dia de hoje. Eu não posso nem saber por que o apóstolo por que o Senhor vem falando sobre isso. Porque não adianta eu ficar preocupada com o meu futuro, porque eu não sei nem como, nem o que se vai nascer cabelo. Eu sei que vai nascer o cabelo branco na minha cabeça. Quando eu sei? O processo eu sei? Não sei. Então nós estamos perdendo muito tempo no agora, pensando em algo que a gente não sabe nem quando vai acontecer, se vai acontecer, ou as coisas que se passaram. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar para mais de 25 milhões de pessoas no estado de São Paulo. São cristãos, são pessoas que não são cristãs, que estão passando pela rádio agora. E quando eu falo de Cristo, eu não falo sobre placa de igreja, eu sempre estou falando isso, batendo isso. Porque hoje em dia, existe sim a prosperidade dentro do evangelho? Claro que existe, mas existe a salvação. Existe você falar da palavra de Deus, existe você falar irmão, você que está me ouvindo agora e você se sente ansioso, entregue na mão de Jesus, porque a palavra diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que você tem que lançar? Porque você não tem controle do tempo. O tempo que nós estamos vivendo hoje, a palavra diz que nós temos que dar graças em tudo. Viviane, mas você não sabe o que eu estou passando. Como eu vou dar graças à minha vida que está não conforme eu tenho que ter, como deveria? Pensa, todos nós vivemos um processo. Se você, como cristão, deixar de agradecer por qualquer coisa que você esteja passando, para dar graças, como você vai chegar num próximo nível onde o Senhor quer te abençoar se você só reclama? É modo de falar. Cuidado! Esse modo de falar, ele vai moldar as suas crenças. Ele vai, se você começa a reclamar de uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. Quando, de repente, você não consegue nem mais identificar que você virou o tio reclamão, a mãe que só reclama, o filho que só reclama. E a palavra diz o quê? Dai graças a tudo. Dei graças a tudo. Seja alegre. O Senhor sabia todas as tribulações que nós iríamos passar aqui. Então, eu pouco estou vendo os pregadores, as pessoas falarem sobre o que o Senhor deixou para a gente. E isso faz parte da nossa caminhada cristã. É a fé, é a certeza daquilo que nós não vemos. É você ter a palavra, como diz em Mateus 5,37.
É muito claro. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência do mal. Ou seja, se eu chegar e colocar a palavra em prática, eu estou sendo fanática? Então, cuidado com aqueles que viram para você te chamando de fanática, de fanático, porque você está fazendo o que o Senhor Jesus nos disse. Você falar que você não vai jurar porque é pecado, está dentro da palavra. Você falar que a sua conduta tem que ser sim, sim, não, não, está dentro da palavra. Você falar que você não vai, que você vai lançar a sua ansiedade nos pés do Senhor, porque você não tem condições do tempo, você está na palavra. Fazer por onde, tanto profissionalmente como pela família, você ter o seu autoconhecimento e buscar as coisas de melhoria, você tem que fazer, está na palavra, vai lá na parábola dos talentos. Multiplicar, e ele está falando da sua vida financeira. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados, sem plantar, porque o plantar tem que ser hoje, para que a gente possa colher amanhã. Mas eu também não tenho que fazer com que o vai acontecer amanhã se torne um estorvo na minha vida hoje. Quando o Senhor, em Tiago, a palavra ela fala que nós devemos falar, se for da vontade de Deus, nós faremos tal coisa, nós iremos a tal lugar. Quando você fala isso, tem pessoas que falam, não, é a vontade de Deus sim. Mas espera aí, a palavra me ensina que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que conversar com o Senhor se é da vontade dele. Eu sei que tudo que é de melhor é da vontade do Senhor. Jesus. Eu sei disso. Mas os nossos planos, no nosso caminhar, no nosso plantar, se você falar se for da vontade de Deus, você está na palavra. Porque o que ele quer para nós é o de melhor? É. Só que talvez o que eu estou planejando não seja da vontade dele. Então que ele aquiete o nosso coração. Mas para isso, gente, tem uma palavrinha tão mágica, tão mágica, tão mágica que se chama, sabe o quê? Renúncia. Você renunciar o seu eu. É muito difícil, é muito desafiador, porque se você fala a palavra difícil, as pessoas já falam, né? É desafiador, porque o poder das palavras é muito grande. Você que está chegando na rádio agora, sintonizou na 102.1, você está na Rádio Adore Mais. Meu nome é Vivi Fernandes, estamos no programa Carta da Virada. Por que a Carta da Virada? Porque a carta... ela teve vários insights na minha vida e eu tive uma virada na minha vida. E o Senhor me colocou, me deu voz, para que cada vez que nós viemos aqui, é para falar algo para edificar a sua vida e a minha vida. Porque tudo que a gente fala, o que a gente vive, além de você aprender 2 vezes, você coloca em prática. Quer conhecer um pouquinho mais? Pode ir lá, vai lá no nosso Instagram. É Viviane Fernandes, número 0. Inclusive, tudo isso que eu estou falando para vocês, do agora, do futuro, do passado, existia crenças na minha vida que não me permitia ir para além, não me permitia alcançar outras coisas que eu gostaria e eu colocava na mão do Senhor. Só que eu tive que buscar muito autoconhecimento, eu tive que buscar autoconhecimento não só para entender o meu eu, mas de coisas profissionais também. Às vezes a pessoa não procura um curso, não procura um mentor, não procura saber de coisas novas e ela quer resultados novos. É hipocrisia. Como você vai plantar laranja e querer colher melancia? Viviane, isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque tem tantas coisas que nós sabemos que nós temos que fazer e por que não fazemos?
Por que não fazemos? Isso nós falamos numa imersão presencial que eu faço, que se chama Carta da Virada. A Carta da Virada era uma palestra, a Carta da Virada se tornou uma imersão e a Carta da Virada se tornou um programa de rádio. Então, é um método validado, é um método que te traz o autoconhecimento para que você entenda dentro da palavra, dentro do evangelho, o porquê que você empreendedor não vai mais longe. O porquê você como mãe não vai mais longe. Porque você como pai não vai mais longe. Para que você consiga entender. Mas isso não foi algo que eu li nos livros. Foi algo que eu vivi. E tudo quanto eu falo aqui dentro da palavra, que eu falo que é a melhor notícia do dia, a melhor notícia da noite, foi porque eu vivi isso. E como eu tive a transformação, o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu possa transformar a vida de outras pessoas. Vivi, vai mudar do dia para a noite? Não. Mas dependendo do processo que você está, vai ser o início da sua carta da virada. Vai ser o processo da sua carta da virada. Ou pode ser a chave da carta da virada que estava faltando. Então eu já te convido, se você quer saber mais sobre essa imersão que vai acontecer no dia 17/4, vai ser na região da Zona Leste, entra no meu Instagram, Viviane Fernandes 0. Instagram, TikTok, Facebook, pode me chamar no direct que a nossa equipe vai entrar em contato com você, porque não é algo que tá supérfluo, que todo mundo tem uma transformação, todo mundo tem um curso, todo mundo tem isso. Não, isso não é um curso. Isso é uma missão que o Senhor me deu. Isso é autoconhecimento que eu consegui ter a clareza e falar, eu não posso ficar só isso para mim. Se você tem alguma sugestão do que nós possamos falar no próximo programa, do que você gostaria, quais são os temas que as pessoas não falam e você gostaria que a gente falasse aqui na rádio, entra no nosso direct, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. E eu gostaria de encerrar essa programação com uma pergunta, tá? Eu vou ler 2 versículos e vou deixar uma pergunta para você responder. Nessa mesma continuidade de Marcos 5:38 disse assim: Senhor Jesus disse assim: jamais usa vingança. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus disse: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, largar-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser tomar emprestado de ti. Nós estamos vivendo uma sociedade que o olho por olho ele está se prevalecendo. O porquê que Jesus disse isso? O porquê que Jesus trouxe uma nova aliança? Será que é só porque ele trouxe um novo mandamento? E por que ele trouxe um novo mandamento? O porquê as pessoas estão deixando de pregar somente Jesus e misturando Jesus com algo que foi dito lá no Velho Testamento e misturando tudo? Reflita sobre esses versículos e qualquer dúvida que você quiser, você entra na nossa página, entra no nosso direct, faça sua pergunta, porque nós estamos aqui para quê? Para trazer a melhor notícia do dia. E amanhã, às 19h35, eu tenho 2 convidadas que é do arraso. Nem vou contar para vocês o que vai acontecer aqui amanhã. Eu gostaria muito que você estivesse ligadinho às 19h35 aqui na Rádio Dore Mais. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe e eu, em nome de Jesus, que eu abençoo a sua casa, a sua vida, para que você possa refletir a luz do Senhor. Um beijo, tchau, tchau.